brilha na sua testa. O amor invadiu meu coração. Despertei, vi o mundo florescer em minha volta. Todos juntos de mãos dadas, união. Enxerguei que o inimigo era apenas um espelho e me mostrava o que eu precisava ver. Pra curar, purificar, iluminar meu ser, na integração do que precisa transcender. Veio o vento e disse para mim que toda a dor estava dando adeus. Disse também para eu me entregar e não deixar o ego resistir. Acordei. Bom dia, gente linda. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom? Como é que vocês estão? Então, eu normalmente tenho feito a live terça e quinta, mas como eu tenho dito para vocês, né? Muita coisa tem acontecido na vida e esse mundo virtual já faz parte da vida real, mas às vezes o acontecimento do dia a dia realmente passa na frente e eu preciso respeitar. Então, não consegui fazer a live ontem, até tiveram algumas pessoas me perguntando, mas é isso. Aí hoje eu tô aqui para fazer a live, amanhã também que seria um dia... Que bom, Maria! A Maria Rodrigues, que acabou de entrar, dizendo até que conseguiu, ela é uma das pessoas que quando eu não consigo fazer a live na terça, ela já pergunta, né? E a semana passada ela deu a sugestão, eu perguntei para ela o que ela sugeria como tema, ela deu a sugestão de falar sobre orgulho e eu fiz a live, né, basicamente falando sobre orgulho e também outras coisas e foi muito bom. E aí ontem a Maria Rodrigues também, mais uma vez, veio me perguntar da live e deu a sugestão de eu falar sobre valores humanos. Eu gostei muito também dessa sugestão dela, mas tem algumas perguntas que eu pedi para vocês trazerem, né? Então tem algumas perguntas na mensagem direta que eu também vou ler e também vou responder para vocês. Esse hino que eu acabei de cantar, gente, foi um hino que eu recebi há uns 5 anos. Chama Acordei. Eu acabei gravando esse hino e coloquei, enfim, tá em todas as plataformas. Eu gravei com meu filho, Guilherme, e é isso. Esse hino eu recebi e ele veio pronto, né? O que significa um hino recebido? Bom, hino também talvez caiba aqui uma fala sobre isso. No xamanismo, a gente canta músicas que a gente chama de hino, né? E eu sinto que hino pode ser traduzido como música medicina. São músicas que tocam profundamente na nossa espiritualidade, no nosso coração. São músicas que falam da natureza humana, assim. Eu sinto que os hinos, e são realmente canções que chegam praticamente prontas. Foi assim que aconteceu comigo em relação a esse hino. Acordei. Eu acordei um dia exatamente nessa sala onde eu estou e eu sentei e escrevi esse hino. Ele estava pronto. Ele chegou com toda a letra pronta, ele chegou com a melodia pronta, ele chegou pronto. Então não é uma composição.
Eu não sentei, fiquei pensando, escrevendo e bolando uma melodia. Não, eu nem sou compositora, né? Até escrevo, né? Mas também não escrevo poesia. Poderia desenvolver até essa habilidade, né? Eu sou filha de uma poetisa, minha mãe, Alba, ela é escritora e é poetisa. Mas não foi o caso. Eu simplesmente acordei e esse hino estava pronto dentro de mim. Ou seja, receber um hino é como uma canalização, digamos assim, né? Não vou dizer que é uma psicografia como os espíritas fazem. Eu, apesar de respeitar e admirar muito a religião espírita, eu não sei muita coisa sobre ela, né? Já li um livro do Kardec, o livro dos médiuns, mas mais por um interesse filosófico mesmo. Respeito muito, faz muito sentido para mim, mas eu nem entendo muito, nem sei muito sobre esse caminho, essa luz que é, né, a religião espírita. Então, não diria que é uma psicografia, mas é uma canalização de algo que está na nuvem. Que está na nuvem da consciência, do inconsciente coletivo, da consciência unificada desse campo da família humana. Então, assim, eu quero dizer para vocês que essa visão sistêmica mudou a minha vida. É o tema principal do livro que eu estou escrevendo, do meu terceiro livro, que o título ainda não está completamente definido, por isso eu não vou aqui falar de título, mas o assunto desse terceiro livro é a visão sistêmica. E é uma visão revolucionária, assim. Eu sinto que muito das nossas dores, das nossas angústias, vem de uma visão completamente equivocada sobre a nossa existência. É uma visão que nos fez acreditar que nós somos seres isolados, que precisamos correr atrás de alguma coisa lá fora, que estamos separados das outras pessoas. Então isso traz muita angústia. Porque no momento que você se percebe separado do outro e corre atrás para conquistar um lugar ao sol, você está passando na frente de outras pessoas porque você precisa garantir o seu e você não enxerga os outros, você sai de uma realidade que você faz parte de algo maior. Você é uma pecinha de um grande quebra-cabeças. E se você não percebe todas as peças que estão à sua volta, você nem consegue encontrar o seu próprio lugar. Você não consegue se encaixar nesse contexto maior, nesse coletivo, nesse grande corpo estendido que é a família humana, que é a natureza, que é esse planeta. Então você se percebe completamente desconectado e deslocado do seu lugar. Você só consegue enxergar o seu lugar e se colocar nele se você perceber o todo. Entende? Então, assim, a visão separatista, né? A visão dentro dessa dicotomia onde nós somos seres isolados, traz solidão, traz angústia, traz competição e sofrimento consequente dessa competição, porque não é real. É uma grande ilusão. E essa ideia de que somos separados exige um esforço absurdo para ser sustentada, porque não é verdade. Nós não estamos separados, como eu já falei aqui em live para vocês, né? Estamos conectados horizontalmente com todos que nos cercam, não só pessoas, como os outros seres vivos, e estamos conectados verticalmente, profundamente, com toda a nossa ancestralidade. Então, assim, nós somos, né, um cruzeiro mesmo, né? Assim, é conexão vertical, horizontal, e nós somos parte de algo muito maior. E é interessante porque pode parecer assim, se eu sou tão, né, pequenininha no meio de uma coisa tão maior, né, se eu não sou um universo à parte, eu poderia me sentir pequena, poderia me sentir inferior, mas é justamente o contrário. Esse é o grande paradoxo. No momento que você se coloca como parte de algo muito maior
e que você concebe, você aceita e se rende a essa grande inteligência que tudo rege, ela começa a agir através de você. Essa força maior age através de você, porque você sai do egoísmo, você sai dessa visão de isolamento, essa visão que se percebe como separada do todo, e você se coloca nesse fluxo do rio da vida, que é o rio do amor, que é um fluxo muito maior, mais poderoso, mais forte. Então é exatamente o contrário, quando você se coloca pequenininho e fundamental nesse grande quebra-cabeças, você ocupa o seu lugar, que é essa peça que só existe você e que é importante nesse momento de transição. Cada pessoa ocupando o seu lugar, no seu formato, no seu próprio DNA, na sua maneira de ver o mundo, com os olhos que você construiu até agora e que podem ser transformados o tempo inteiro e estão sendo transformados. E aí você se coloca nesse lugarzinho que só você pode ocupar e aí você percebe o todo e começa a receber essa potência do todo. Então, assim, é uma mudança de visão, de paradigma, de crença revolucionária. Muda tudo. Você não é mais uma pessoa isolada. E aí você vai ter que fazer um grande trabalho, que é de crescimento, de evolução, porque você ocupa um lugar essencial no meio desse quadro maior. Você não pode jogar a sua vida fora. Então você também adquire essa noção de responsabilidade pela sua existência, pelo seu lugar. Então, assim, essa live é sobre valores humanos. Foi uma sugestão da Maria Rodrigues, eu agradeço. E assim, gente, a gente está passando por um momento muito desafiador. Que quem não se colocar ocupando o seu lugar dentro desse plano maior e sendo canal dessa luz, dessa força, vai estar bem perdido, assim, ou perdida. Assim, me dá assim uma compaixão mesmo, porque a pessoa fica sem sentido para viver, sem forças e sem motivação nenhuma, porque como é que ela vai continuar sustentando essa crença de isolamento, de separação perante as outras pessoas, perante o todo, num momento onde tem muita luz de consciência sendo ancorada na Terra? Isso não tem nada de fantástico, de místico não, tá, gente? Isso é observável por qualquer pessoa. Toda angústia, toda infelicidade que a gente percebe dentro de nós próprios e nas pessoas que nos cercam tem a ver com essa consciência, com esse passo evolutivo que todos nós estamos dando enquanto família humana. Porque antigamente a gente não sentia tanta infelicidade. A gente vivia no automático e acordava e dormia e trabalhava e tinha filho e casava e separava e morria e era tudo meio assim, na anestesia. A gente não sentia tanta angústia. Por que que agora a gente sente a angústia, o sofrimento, o peso e a gente quer soltar esse peso? Porque a consciência está chegando. Isso está muito claro para mim. E junto com essa consciência, Deus, ou a vida, ou o universo, também tem nos dado caminhos e ferramentas para a gente lidar com esse sofrimento. Então, assim, só não vê quem não quer, mas realmente tem muitas ferramentas em várias dimensões do nosso ser. Caminhos de lucidez, de luz, nessa dimensão mais mental, psicológica, caminhos também de luz nessa dimensão mais profunda do nosso coração, da nossa alma, os nossos sentimentos. Então tem muitas pessoas canalizando conhecimento e sustentando caminhos, ferramentas para trazer uma expansão de consciência para todos. Eu própria sou uma pessoa que tinha muito medo, receio de falar sobre isso,
já estava nesse caminho, né, há muito tempo, sempre me interessei. A minha profissão de atriz é fruto desse interesse pelo estudo, pelo entendimento sobre a natureza humana, mas eu tinha muito medo de falar disso, né, de falar de autoconhecimento, de espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, tem a ver com conexão direta com o divino, com a criação, com o plano maior, com a vida, o universo, Deus, como você quiser chamar. Mas é uma conexão direta, sem intermediários. Porque a nossa consciência individual pode sim se conectar com essa dimensão maior, com essa consciência maior. Então, assim, essa ideia de separação, de isolamento, é uma ilusão muito difícil de ser sustentada, que traz muito sofrimento, traz cansaço, traz fadiga, falta de sentido para a vida. É um horror, é um horror. E o que esse plano maior nos pede é rendição. Então, olha que interessante esse hino que eu cantei no início da live, para quem está chegando, depois pode voltar lá no início. Ó, tem gente aqui falando coisa na timeline. Eu vou tentar ler, tá, gente? Mas se puderem botar ali no balãozinho com interrogação para eu ler assim com mais, né, sem dificuldade, vai ser melhor. Mas eu vou tentar ler o que a Igraine falou ali. Mas o que esse hino traz, que foi um hino que eu recebi, que veio pronto, não foi uma composição, é justamente uma situação onde somos parte de algo maior. Somos parte de uma visão sistêmica. Podemos perceber o mundo através dessa visão sistêmica, onde o inimigo é apenas uma projeção de conteúdos internos meus que eu ainda não dou conta de reconhecer que eu carrego. Então eu projeto no outro aquilo que eu tenho vergonha de admitir que está em mim, aquilo que eu tenho medo de admitir que está em mim. Eu projeto no outro para aprender a lidar com esse comportamento, com esse padrão. Mas esse padrão está em mim, por isso eu reconheço no outro, por isso eu enxergo, eu percebo ele em outra pessoa. A outra pessoa pode até, de fato, carregar esse padrão, mas o meu trabalho que eu preciso fazer é interno. É de integrar essa sombra, que não é uma sombra pessoal minha, nem pessoal do outro. É uma sombra da família humana, que está aqui para ser iluminada, para ser integrada, para ser transformada. Então, assim, dentro desse tema, né, dos valores humanos, a gente pode perceber que para todo pecado capital existe a correspondência em virtude. Então, todo pecado capital é uma virtude em potencial. Olha que interessante. Então, se você sente inveja, que é uma sombra da natureza humana, é chamado pecado capital, mas digamos, vamos chamar de sombra mesmo, é ali um cantinho seu que ainda não foi iluminado, que você ainda não deu conta de olhar, e eu percebo que chamar isso de pecado pode afastar as pessoas desse quartinho escuro onde está o ciúme, onde mora o ciúme, porque as pessoas não se permitem reconhecer que sente ciúme ou inveja, nem lembro mais qual foi o exemplo que eu dei. Então, assim, um quartinho da inveja, né? Se você olha para isso assim como um pecado horrível, você não consegue se aproximar desse quarto. Você fala, não, eu não sinto inveja. E aí você vai perceber inveja em várias pessoas, mas a sua você não olha, porque é muito difícil, é muito pesado admitir que você sente inveja. Então, se você se aproxima desse quartinho da inveja, bate na porta, acende a luz, começa a se aproximar desse sentimento, você pode entender de onde ele vem, a origem. Muitas vezes é um sentimento que você herdou. Você vai perceber que os seus pais, a sua mãe, sua avó já sentia inveja. Você vai lembrar de falas, de frases que comprovam esse sentimento na sua ancestralidade. E tudo isso é feito com coragem, com humildade, sem julgamento. Essa é a postura, por exemplo, da constelação familiar, que
Já tem bastante gente que conhece, mas ainda tem muita gente que não sabe nada sobre. Então eu estou sempre trazendo aqui algum aspecto dessa terapia, desse caminho tão potente, profundo, amoroso, porque sai fora do julgamento. Então você vai se aproximando desse sentimento de inveja com muito amor, com muita humildade, vai acolhendo ele e percebendo da onde ele vem, qual é a origem. Se ele foi herdado, se ele nasceu na sua vida por causa de algum evento, alguma coisa que você viveu, alguma humilhação. E você vai integrando isso com compreensão, com amor, com paciência, porque cada pessoa também tem seu tempo. Com esse processo você vai desenvolvendo seu amor próprio, reconhecendo que você também sente inveja. Para de apontar o dedo para o outro e começa a olhar essa inveja em você. Agradece o outro invejoso porque te trouxe a possibilidade de enxergar a inveja que você também carrega. Então começa a mudar completamente o cenário dessa relação que você está tendo com o invejoso. Ele passa a ser assim uma tela de revelação do que você também carrega. Então, perceber como as coisas funcionam mudam completamente a sua maneira de ser e de estar no mundo. E isso não é um caminho de algumas pessoas, tá, gente? Seja você médico, ator, artista, porteiro, jardineiro, político, seja você quem for, o autoconhecimento é a base da existência. Não tem como andar na vida sem se autoconhecer. E você vai tropeçar o tempo inteiro, quebrar cara o tempo inteiro, cair nos mesmos buracos 1000 vezes. Então, ok, é uma escolha. E um dia você vai cansar, talvez não seja nessa vida, mas dá tanto trabalho, gente, nascer, crescer, criar, desenvolver toda essa complexidade cognitiva, de percepção, esse aparelho nosso, né, esse corpo que é uma morada da nossa alma provisória, que daqui a pouco essa alma sai desse corpo, vai para outras dimensões, e quantas vidas a gente ainda vai precisar viver para colocar em prática o nosso plano espiritual, o que a nossa alma planejou para a gente como evolução. Então, assim, dentro dessa perspectiva de valores humanos, a gente está aqui para encontrar mesmo, desenvolver esses valores humanos. Nós somos seres humanos. A gente não pode ser igual aos animais, ou pior que os animais, né? Porque os animais estão ali obedecendo instintos de sobrevivência, precisam caçar, precisam matar para comer, mas eles, de alguma maneira, estão obedecendo essa força maior. E a gente que se desconecta dessa força maior, se desconecta da sensibilidade, da percepção, da intuição, do sentimento profundo que a gente poderia estar tendo para trabalhar junto com esse plano maior, para ser canal dessa consciência, desse cuidado com a natureza. Então, assim, essa semana eu soube, né, enfim, de cenas horríveis, né, de tortura e matança das onças lá no Pantanal. Eu não tive coragem de olhar os vídeos, porque eu sou muito sensível mesmo, e só de saber, assim, eu já fiquei abalada. Então, assim, eu também conheço o meu limite e já sei, né, até onde o ser humano pode ir na crueldade. Mas também sei que essa crueldade é fruto da ignorância, pura ignorância. Não tem consciência do que está fazendo. Sabe o que Jesus falou? Deus perdoai, eles não sabem o que fazem. É exatamente isso. Só que a consciência dessas pessoas não vai se perdoar. Cada um vai se punir assim muitas vidas pelo que faz agora. Até tomar consciência, até liberar, até reconhecer que pode dar um passo além. Então, assim, gente, a hora é essa de dar espaço. A gente está numa transição planetária muito exigente. Estamos encarnados. Não sei se tem algum desencarnado aqui me escutando, mas se tem, eles estão até, né, talvez me trazendo mais informação.
porque eles já passaram por isso que a gente está passando agora. Mas quem está encarnado, pelo amor de Deus, aproveita para evoluir, para entrar nesses quartos dos pecados capitais, dessas sombras, e transformar tudo isso em virtude, em valores humanos. Então, depois que eu entro nesse quarto da inveja, que eu reconheço que ela está em mim, que eu busco essa origem, que eu libero, que eu acolho, que eu integro, eu posso transformar. E essa inveja, se eu quiser, se eu abrir o meu coração, se eu tiver coragem para expandir minha consciência, essa inveja pode se tornar uma grande generosidade. Porque eu olhei muito para ela. Porque eu ouvi, eu enxerguei, eu conheci a cara feia da inveja, todo o sofrimento que ela causa. E aí eu posso reconhecer a força que eu tenho para construir e ser e realizar tudo que eu invejava no outro. Então é essa força da transformação, da inveja em potência. Eu posso conquistar o que eu quero, eu posso ser quem eu quero. E aí eu tiro esse foco do outro e viro ele para mim. Esses olhos que antes estavam no outro, reconhecendo um valor que o outro carrega, viram para mim, porque se eu estou vendo esse valor no outro, é porque eu também carrego ele em mim. Então, esse conhecimento sobre o espelhamento, ele vale para tudo, essa é a boa notícia, né? Então, assim, da mesma maneira que eu vejo no outro a inveja, né, ou que eu vejo no outro a crueldade, e eu viro para mim, eu tenho em mim essa inveja, essa crueldade, né? Tudo que eu acho de negativo no outro também está em mim. Tudo que eu vejo de positivo no outro está em mim também. Então essa é a boa notícia. O espelhamento, ele se dá para tudo. O mundo é uma grande projeção dos meus conteúdos internos. São esses olhos que foram construídos com a minha experiência e a experiência da minha ancestralidade que estão olhando para o mundo. E cada pessoa vai ver um mundo completamente diferente. De acordo com seus olhos, que foram construídos com essa experiência pessoal e ancestral. Então, isso é a visão sistêmica, gente. Nós não estamos separados. E aí, à medida que eu vou reconhecendo isso, eu posso transformar a minha experiência, os significados que eu dou para as coisas. Eu posso mudar o foco, quer dizer, a vida agora está na minha mão. Eu recebi isso tudo, todo esse legado, toda essa herança, e agora o que é que eu faço com esse bastão? Ele está na minha mão. Eu posso transformar tudo que eu recebi. Eu tenho esse poder, essa capacidade, junto com um plano maior, tá? Não esqueçamos que somos parte de algo maior. Não podemos fazer nada isoladamente. E isso é um dos frutos de sofrimento também, né? Querer fazer as coisas isoladamente, querer controlar a vida. Ah, porque eu quero do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Vai quebrar a cara. Vai cair um buraco atrás do outro. Vai sofrer, porque não é assim que funciona. E a vida está nos mostrando isso o tempo inteiro. Ai, gente... Hoje de manhã eu estava conversando com a Claudina Ramires, com a minha professora de constelação. Enfim, a gente estava falando sobre um assunto aí, nosso, e aí eu comentei com ela, né? Assim, eu falei, caramba, né? Como tem gente precisando de ajuda. Tem muita gente precisando de ajuda mesmo. E que bom, né? E ela falou que bom que a gente tem essa ferramenta, né? Para contribuir para quem quer realmente ser ajudado, quem quer realmente se ajudar, que é a constelação familiar, né? E eu agradeço todo dia, porque é como, assim, a pessoa está precisando de ajuda, a pessoa me procura e eu posso apontar um caminho, que é essa visão sistêmica. E a gente pode fazer um trabalho, e a pessoa pode expandir a consciência e olhar aquela mesma questão de uma nova maneira, e virar essa chave. Então, assim, realmente eu tenho muita gratidão por poder oferecer isso para quem está pronto também, para ver a coisa de uma nova maneira. Ó, eu vou tentar resgatar aquilo que eu disse que eu ia resgatar,
Qual o livro da constelação familiar? A Sushi pergunta aqui. Sushi Delivery, na verdade, né? Um delivery de sushi. Então, Sushi Delivery. O Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, tem vários livros. Então, para quem tiver interessado, eu vou começar dia 23 de abril a leitura de um dos livros dele. Tem anos que eu faço esses grupos de estudo sobre livros do Bert Hellinger, né? A Alexandra Caymmi também, que é a fundadora da TSFI, também tem livros e também são muito profundos. Mas eu tenho feito esses grupos de estudo com os livros do Bert Hellinger, que é a base dessa terapia da visão sistêmica, né? Um dia farei também da Alexandra Caymmi, mas vou fazer do livro do Bert, que chama Ordens da Ajuda, que é assim, que são os fundamentos de como ajudar o outro e, claro, de como se ajudar. Porque a gente só consegue, de fato, ajudar o outro quando a gente já fez esse caminho. Então, assim, eu estou super animada para ler esse livro em grupo. São encontros semanais, todo domingo, 1h30. Eu vou lendo e a gente vai conversando. Então, assim, Sushi Delivery. Você pode colocar no Google aí para você encontrar Bert Hellinger, Alexandra Caymmi. Ou então coloca Visão Sistêmica, Constelação Familiar, livros, que você vai ver, assim, um mundaréu de livro para você ler e se aprofundar. Omar, o corpo é um abrigo temporário da nossa alma. Isso mesmo. Ah, tá. A Ingraine. Eu conheci constelação familiar mediante uma série que assisti chamada Uma Nova Mulher. Maravilhosa essa série, na Netflix. Após isso, já li 2 livros sobre o assunto. Muito bom. Maravilhoso, Ingraine. É isso aí. Essa série é muito boa, recomendo. Jesus, o nosso amigo certo nas horas incertas. Jesus deixou um caminho de luz, né? De lucidez, de consciência. Buda também deixou. Então, tem aí alguns caminhos de luz que a gente pode seguir. Cada pessoa vai ser tocado de uma maneira diferente, vai escolher seu próprio caminho. Por isso é tão bom ter, né, vários caminhos. Não tem só um caminho, tem muitos. Eu que gosto de estudar, né, todos esses caminhos, o budismo, o espiritismo, o xamanismo, o cristianismo. Nossa, eu percebo a mesma essência de busca de conexão com essa inteligência maior, com esse plano maior. Então, e a pessoa também pode não estar em nenhum desses caminhos e ativar o coração e ativar essa generosidade, essa ampliação de consciência de muitas outras maneiras, né? Então não é só o caminho da religião ou do iluminado que passou aqui na Terra. Quem tem um coração sensível já é o caminho, né? O que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é esse coração acordado, sensível, que nos mostra o caminho. Pode estar nas palavras de alguém que passou aqui na Terra, mas pode estar no seu próprio coração, você se ligar direto na luz, nessa inteligência superior e enxergar o que ela está te mostrando, te dizendo, te orientando. Isso é direito de qualquer ser humano, né? E aí esse é o caminho do desenvolvimento das virtudes, que é o tema dessa live. Tá, aí Michel, quando percebo um invejoso, tento me afastar, pois essas pessoas atraem negatividade para a sua vida. Michel, mas talvez a gente tenha uma mensagem da inveja, né, para aprender. Mas, de fato, a gente não precisa estar perto de pessoas que têm essa densidade, né, que nos causam um mal-estar. Eu acho que a gente pode se afastar, mas olhar para esse mal-estar. Por que eu estou sentindo esse mal-estar? Por que eu, né? Talvez eu tenha que transformar alguma coisa em mim. Porque cada vez mais, assim, trazendo para o meu exemplo, quando eu vejo alguém invejosa, aquilo já quase não me incomoda. Porque eu sei que essa pessoa invejosa tem a força para fazer, para realizar e para ser tudo aquilo que ela inveja. Então, assim, o meu olhar cada vez mais se torna um olhar de compaixão, mais do que um olhar de julgamento. Porque, caramba, eu já senti inveja e eu estava num lugar que eu não enxergava a minha própria força. Então, assim, vai trazendo
uma compreensão maior da natureza humana. A gente sai mesmo do julgamento e começa a compreender, porque eu já passei por isso, eu já estive nesse lugar, então eu entendo o outro, né? Eu já dei esse passo e talvez essa pessoa possa me seguir até, né? A gente começa a rezar e a querer que todos saiam desse lugar de sofrimento, de inveja, de ira, né? De raiva, de angústia. A gente quer que todo mundo dê mais um passo. Isso é muito verdade, assim. A pessoa infeliz, ela quer companhia. E a pessoa feliz também quer companhia. Então, é muito verdade isso. Gente, ó, coloquem ali na caixinha, tá? Porque é muito difícil resgatar aqui na timeline alguma coisa. Sushi fala, obrigada, Ingra, tenho muita vontade de fazer constelação familiar, vale a pena, hein? Eu tenho feito algumas, assim, muito fortes, né? Eu facilito. Muito fortes, assim, pessoas que realmente estão precisando de ajuda. Então, vamos lá, vou abrir essa caixinha com as perguntas de vocês. Já passou 36 minutos, já passaram 36 minutos e eu tô aqui falando coisas importantes, mas nem comecei a ler, ó. Aí tem aqui uma pergunta, não é uma pergunta, eu acho, uma colocação. Você me passa uma paz e felicidade, ao mesmo tempo desejo carnal. Ok, tá tudo certo. Nós somos espíritos encarnados, né, gente? Espíritos encarnados na carne. Então, nós também somos carne. E o que sustenta essa carne é a energia vital, que é a energia sexual, que é a energia criativa, que é a energia mais poderosa que existe. Então, tá tudo certo. Não tem nenhum tabu, né? Então, paz, alegria de viver, positividade, força, sexualidade, é tudo um lado de uma mesma energia, né? São aspectos de uma mesma energia, tá tudo certo. É isso aí. Uma pessoa que passa lucidez, espiritualidade, força e de alguma maneira isso tá desconectado do corpo, eu sinto que tem alguma coisa aí fora do lugar, porque nós somos espíritos encarnados, né? Somos carne. Então Deus se fez carne, no caso de Jesus, mas nós somos fractais dessa inteligência maior, encarnados na carne. Então tá tudo certo. Porque eu tenho tanto medo de de experimentar algo inovador para mim e sair da zona de conforto. A pergunta de R$1 milhão, né? Por que que eu tenho medo de experimentar algo novo? Por que que eu fico naquele inferninho, naquele sofrimento? Só porque é um sofrimento que eu já conheço, que eu já domino. Então, assim, essa é a grande pergunta. E tem a ver com esse sistema de crença, né? Que a gente cresceu e que muitas gerações acreditaram e viveram nessas diretrizes, né? De que nós estamos isolados, de que a gente precisa controlar a vida. Então, assim, para mim, o que me revolucionou a maneira de ser e de estar no mundo, de fato, é essa visão sistêmica e as leis que regem as relações humanas. Então, assim, quando a gente também conhece essas leis, né, como leis de trânsito, para não bater a cara o tempo inteiro, né, não viver acidentes de percurso o tempo inteiro, a gente, baseado nas leis, a gente consegue fluir na vida com menos acidente, né, quebrando menos a cara, entendendo o lugar do outro, o nosso próprio lugar, com menos angústia, com menos medo. Você não vai ser excluído nem excluída, você pode fluir na vida, honrar a sua ancestralidade, dando um novo passo. Então, assim, se isso puder ajudar, né, a pessoa que pediu essa luz para dar novos passos, sem medo. Então, o que a vida espera da gente, o que Deus espera da gente, o que a natureza, a evolução espera da gente, é que a gente dê um novo passo. Então, a gente herda da nossa ancestralidade toda a experiência com aspectos positivos e negativos. A gente recebe o pacotão todo, né? Essa é a dimensão da dualidade. Então, vem tudo junto.
a experiência do passado com todos os medos e todas as vitórias, todas as conquistas. E aí o que a gente pode fazer agora? Que é a nossa vez, é a nossa contribuição para essa linhagem evolutiva da nossa espécie. Eu enxergo tudo que é positivo, tudo que me fortalece, tudo que me edifica, todos os valores humanos já conquistados, eu enxergo isso e sustento, fortaleço, e tudo que ainda é sombra, que ainda é fragilidade, fraqueza, tudo que, né, que me enfraquece, que me traz para trás, que me traz peso, né, que são correntes, culpas, medos, eu posso transformar. Então eu posso dar um novo passo nesse sentido, de transformar todas as sombras e sustentar a luz. E aí a minha contribuição. Meus pais, minha mãe tinha medo de exercer uma profissão. Eu vou lá e exerço. Meu pai tinha medo de ser sensível com a minha mãe. Eu vou lá e sustento um masculino sensível dentro de mim. Eu sei me proteger, eu sei me defender, mas eu também tenho sensibilidade. Então, assim, tudo que eu percebo que pode ser melhorado, que pode evoluir, eu faço a minha parte. Eu dou um passo além. É isso que a vida espera da gente. Então, assim, a evolução se dá através da combinação, do equilíbrio de duas forças, a repetição e a inovação. Eu aprendi isso com um biólogo inglês incrível, vivo. O ano passado eu fiz um curso com ele, que é o Rupert Sheldrake. E então, assim, a evolução se dá baseada nessas duas forças combinadas. Repetição dos padrões positivos, logicamente, e inovação dos padrões negativos, enfraquecedores, que estão ali para ser transformados. A gente não precisa desperdiçar nossa energia julgando, condenando. Ok, a gente analisa, não quero mais isso, e muda, transforma, né? Faz a nossa parte para mudar, para construir esse novo mundo. Eu sinto que é isso que a vida nos pede agora, né? Que Deus nos pede agora. Então, assim, apontar o dedo, na maioria das vezes, é um desperdício de energia. A gente pode denunciar, a gente pode falar, mas reconhecendo que nós também carregamos todos esses aspectos humanos sombrios, né, que precisam realmente de evolução. Não basta denunciar, não basta falar do outro. A gente tem que trabalhar esses aspectos dentro de nós. Quem só fala, quem só denuncia, só aponta o dedo, não está fazendo a sua parte. Está colocando toda a responsabilidade no outro, sendo que dentro dessa perspectiva sistêmica, todos fazemos parte de um único corpo estendido. Então você nunca mais vai poder responsabilizar só o outro. Você faz parte desse todo. Você está dentro dessa teia da vida. E se você evolui, você movimenta essa teia. Então percebam essa imagem. Você está conectado com todos, né? Com sua ancestralidade, com todos que existem encarnados hoje, todos os seres. Então, você está nessa teia da vida. Se a teia está ali, né? Naquele mesmo padrão, naquela mesma forma de viver a vida. Você começa a se mover, você se mexe do lugar que você estava, você mexe toda essa teia. Então, assim, o movimento de cada pessoa vai influenciar em todo esse organismo vivo que é a família humana e que é Gaia, como ser vivo que é, né, o planeta Terra. Então, a nossa consciência, a nossa visão expande e o nosso coração também expande, nosso ser expande, porque eu não estou isolado, eu percebo algo muito maior agindo através de mim e agindo comigo. Vocês percebem que assim a nossa percepção precisa aumentar para entrar dentro desse novo paradigma, para se colocar nessa visão sistêmica onde eu não estou isolada? É muito diferente do que a gente vivia antes, né? E aí vale dizer, né, essa pessoa que falou aí que tem medo do novo, vale dizer, gente, que se der medo, acolha esse medo. Porque o novo, ele é realmente novo. Não é algo diferente que a gente já conhece.
é algo diferente, completamente novo. A gente nunca viu. Então, qual é o trabalho que a gente pode fazer em relação a isso? Se é algo que eu realmente nunca vi, que eu nem posso reconhecer porque eu nunca vi, é a gente trabalhar em si, cada um trabalhar dentro de si, essa predisposição a enxergar coisas que nunca enxergou, a ver coisas que nunca viu. Então, de fato, esses nossos olhos precisam se encher de coragem. Porque em algum lugar lá no nosso mundo interno tem esses valores elevados que a gente ainda não conectou. E ele vai aparecer fora no momento que a gente for desenvolvendo dentro da gente. Então isso é um dos ensinamentos que a Alexandra Caymmi, a criadora da TSFI, traz muito. Assim, tudo que a gente carrega dentro da gente vai aparecer fora. E isso é um mecanismo da projeção, é um mecanismo da mente, né? Então vai ser materializado fora. Se você tem conteúdos negativos, vai ser materializado fora. E se você começa a descobrir dentro de você esse desconhecido, esse novo mundo, esses valores elevados, vai materializar na sua vida. Algo novo. E esse novo tem a semente já dentro de você. Mas é preciso abrir muito o coração, a percepção. E realmente ter coragem para viver um mundo novo, um padrão de relação completamente novo. Nem eu sei, né, não tem como ninguém saber, porque é algo novo, não é diferente, é novo, ninguém nunca viu. E tá lá dentro da gente, né? A gente precisa buscar isso. Como fazer para obter tanta inteligência, espiritualidade e luz? Tá aí na nuvem. Quem fez essa pergunta, né? Porque aqui não aparece o nome. Tá na nuvem. Toda essa inteligência tá na nuvem. Nós somos canais, né? Eu já fiz lives sobre isso, assim. Nós somos estações de rádio ou estações de TV, digamos assim, né? Quer dizer, um rádio, ele não produz o conteúdo, né, do que ele está falando, do que ele está transmitindo. O rádio, ele é só uma estação receptora de uma inteligência, de um conteúdo que vem de um outro lugar. E nós somos isso. Assim, isso já tem estudo sobre isso, tá, gente? Nesse curso que eu fiz com o Rupert Sheldrake, existem centenas de experimentos ou dezenas de experimentos em relação a onde mora a nossa memória e a nossa inteligência. E eu vou dizer para vocês que não é no nosso cérebro, não é na massa cinzenta, não é na carne que essa memória e essa inteligência moram. Claro que o exercício dessa inteligência ou dessa memória vai ativar fisicamente alguma região do nosso cérebro. Mas nesses experimentos que são feitos com animais, e isso é cruel, de fato, quando eles vão retirando essas partes do cérebro para ver se aquele animal ainda lembra do aprendizado que ele teve antes dessa retirada, os animais mostram a memória. Essa memória não está no cérebro. Essa memória está na nuvem. Então, nós, de fato, temos uma nuvem de memórias e experiências que nem pertence a uma pessoa só. Pertence ao sistema familiar, que é o campo mórfico, ou pertence à família humana, que é o inconsciente coletivo. E a gente recebe informação dessa nuvem, dessa origem de inteligência o tempo inteiro. Então, somos canais e podemos sintonizar com as frequências que a gente quiser. Esse é o nosso livre-arbítrio, é a única chance de escolha. Você quer sintonizar com frequências baixas, de dor, de sofrimento? Tem. Você quer sintonizar com frequências altas, de inteligência, de inovação, de evolução, de virtudes humanas? Também tem. Esse é o único lugar de livre-arbítrio que a gente tem, qual é o dial, qual é a rádio que a gente vai sintonizar e entrar em frequência. Essa é a única escolha, mas essa escolha muda tudo. O que é que eu vou transmitir aqui no meu aparelho de rádio? Quais são as frequências, né? Qual é a qualidade de frequência? Qual é
a luminosidade ou sombra que eu vou transmitir através das minhas palavras, das minhas ações, que no fundo é a minha própria frequência, né? E aí no momento que você sintoniza uma rádio, aí vem um outro trabalho, que é sustentar essa frequência. Você pode cair na frequência densa a qualquer momento. Então assim, é trabalho, tá, gente? É muito mais fácil você não trabalhar, você ficar no inferninho, né? Como disse a pessoa ali que perguntou, ficar na zona de conforto, no inferninho que você já conhece, no sofrimento, se queixando, e é vítima, e nananã, e não sai do lugar. Isso é o mais fácil, é o que a grande maioria faz. Mas a gente está recebendo agora uma lucidez e uma consciência para de fato enxergar que a gente está num mar de sofrimento e dar um passo e sair disso. Tem ajuda, tem caminhos, tem pensamentos, tem conhecimentos à nossa disposição. Basta a gente querer. Omar, memória e inteligência na nuvem. Adorei saber disso. Tá tudo na nuvem, gente. Não tá aqui na nossa massa cinzenta, tá? Muito verdade. É trabalhoso manter essa frequência, tem que persistir. Sustentar, né? Eu sinto que essa sustentação tá no nosso coração, sabe? Assim, na nossa força de vontade, né? Na nossa consciência de o tempo todo enxergar, poxa, sair da frequência, cair num buraco, já levanta rápido, sabe? Assim, já limpa ali aquela lama, já tira o pé da lama, já sai do buraco rápido, reconhece rápido que saiu do caminho, volta para o caminho, que é esse caminho mesmo de luz, de generosidade, dos valores humanos, que vão ser construídos. Ninguém é melhor do que ninguém, não. Tem que trabalhar mesmo. Estamos tudo junto aqui. Então vamos lá. Como lidar com a ansiedade de uma forma mais simples? Ótima pergunta. Eu concluí agora estou quase concluindo, né? Concluí toda a parte de conteúdo, né? De aprendizado em aulas. Há 3 anos eu comecei essa formação de ecopsicologia. E o que é que a ecopsicologia traz, né? Eu tenho dito que é algo muito óbvio, né? Mas a gente de alguma maneira esqueceu. A ecopsicologia diz que a nossa saúde física, emocional e espiritual está na nossa conexão com a natureza. Então, assim, uma maneira simples de acalmar a nossa mente, de pacificar o nosso coração, é entrar em contato com essa natureza lá fora, porque ela vai despertar a nossa harmonia e o nosso equilíbrio na nossa natureza profunda. Então, dentro dessa visão sistêmica, né, que eu tenho trazido para vocês, o mundo lá fora é um espelhamento do meu mundo interno. E se eu estou desconectada da minha saúde interna, esse mundo lá fora também pode me ajudar a reconectar. Então, existem muitos experimentos que comprovam que quando a gente entra numa floresta, a nossa frequência mental, que pode estar numa frequência de estresse, de confusão, ela começa a se harmonizar, a se equilibrar. Ela começa a entrar numa outra frequência mesmo de harmonia, que é vibracional, que está na vibração da floresta. Então a floresta, como ela não tem a autoconsciência, que é o que nos dá a possibilidade de ilusão, né? A gente tem uma ilusão de desconexão, porque é impossível desconectar da natureza. Nós somos a natureza. Mas como a gente tem a autoconsciência, a gente tem um livre-arbítrio para sustentar a ilusão de que estamos desconectados da natureza, dos outros. Então, olha só, a gente recebeu essa máquina, não é máquina, a gente recebeu essa máquina biológica, digamos assim, que é o nosso mental, a nossa consciência individual, que é um grande canal de conexão com a consciência maior. Mas a gente tem, junto com essa autoconsciência, o livre-arbítrio de escolher. Vou me conectar com essa consciência maior, vou me conectar com Deus, ou vou viver na ilusão da desconexão? A gente pode escolher, porque a gente é autoconsciente, diferentemente dos outros animais,
Então, assim, aqui está o caminho da construção da virtude. Essa virtude mora nessa conexão com uma inteligência maior, com uma inteligência superior. É aí que a gente começa a construir nossas virtudes. Então, são dois caminhos, né? A gente pode ter uma conexão com a Terra no lugar de receber essa energia, essa força da vida, que é a força carnal, mas a gente não precisa ficar no sofrimento, que é uma outra dimensão da inteligência mental e de consciência do ser humano. Então, assim, existe esse mundo das sombras que a gente pode se conectar e existe o mundo da luz. Então, são frequências completamente diferentes que a gente precisa experimentar para a gente saber e aprender a mexer o dial do nosso rádio, né? Qual é a frequência que eu me sintonizo agora? Então, você entrar no ambiente com árvores muda automaticamente a frequência das ondas cerebrais. A gente entra numa outra vibração, vai pacificando, vai harmonizando. Isso já foi visto através de experimentos. Então, assim, você olhar também, observar a beleza, né, de uma flor, de pássaros no céu, olhar para o céu, olhar um pôr do sol. Quem nunca experimentou o bem-estar que é causado quando a gente olha o pôr do sol, quando a gente olha uma lua cheia, que também traz um magnetismo e uma intensidade de emoções muito grande, né? Então, assim, a lua, ela pode, se a gente não está consciente, ela pode interferir, trazendo muita variação emocional, mas ela pode ser uma grande mestra de como você navegar nas suas águas profundas. Então, quando tá cheio, que você tá com a emoção à flor da pele, você não precisa ficar refém dessas emoções, e a emoção te sacode, a emoção te joga aqui, te joga acolá e te faz atacar as pessoas. Não, você pode aprender a navegar nessas emoções profundas, dentro dessa lua cheia, né? Você aprende a lidar com esse seu lobisomem, né? Com esse seu self selvagem, e ele se torna uma grande força construtiva e não mais destrutiva. Então, essa nossa natureza profunda precisa ser acessada e a gente precisa aprender a lidar com ela, porque ela é uma grande força. A nossa sombra, quando iluminada, é a nossa força. E essa é uma notícia que o novo mundo, a nova mentalidade, a nova consciência nos traz. A sua sombra, todos os seus vícios, todos os seus pecados podem se tornar força e virtude. Eles são uma ponta dessa régua. Do outro lado tem a positivação desse pecado, dessa sombra, que é a virtude. A virtude vem de uma sombra. A luz vem depois que você ilumina a sombra. Então, essa é a grande alquimia que nós, seres humanos, podemos fazer. A gente tem vivido na sombra, mas é só alquimizar, iluminar essa sombra, que ela vira virtude. Então, esse é o tema da live, né? Como desenvolver virtudes? Olhando para a sombra. Essa é a nova notícia. Como lidar com a ansiedade de uma forma mais simples? É isso. Ativar essa natureza, esse equilíbrio interno, muitas vezes em contato com uma natureza lá fora. Esse é um caminho. Eu tenho dúvidas sobre a constelação familiar quanto às pessoas adotadas. Ingraine pergunta. Ótima pergunta, Ingraine. E aí acho que eu vou responder essa pergunta e a gente vai caminhando já para o final, que eu tenho um monte de coisa para fazer hoje. O dia tá assim, né? Uma coisa atrás da outra. Muito bom. Eu fico muito feliz, gente, de poder vir aqui e falar para vocês disso tudo que eu tenho estudado e que eu tenho experienciado, principalmente, né? Porque assim, eu só compartilho com vocês o que eu estou experimentando. Não falo nada que não tenha passado pelo meu crivo, pela minha experiência. Então, assim, eu sou o meu grande laboratório. Então, em relação a pessoas adotadas, continua tudo igual. Então, o que é que a constelação familiar ou o que é que a visão sistêmica nos traz? Toda pessoa, cada pessoa, sem exceção, é filho de um homem e de uma mulher. Ponto. É simples assim. Esse homem tem um DNA de uma ancestralidade, de um inconsciente de clã,
E esta mulher tem o DNA de uma outra ancestralidade, de um outro inconsciente de clã, e ambas os inconscientes de clã estão baseados nas experiências de todas as gerações. Então, esse pai, este homem, traz toda uma bagagem de experiências de várias gerações, e esta mulher traz uma bagagem de experiências de várias gerações. Esse pacotão, como eu disse no início da live, vem com aspectos muito positivos, de vários passos que foram dados positivos, de conquistas, e também traz todos os aspectos negativos, medos, culpas, sombras, tudo isso que a gente já falou e já conhece. Então, nós vamos receber a união dessas duas experiências de uma maneira muito profunda. Então, assim, a gente vai receber no nosso corpo, no nosso inconsciente. E aqui está a grande dificuldade. Nós temos, como eu já disse para vocês, 10% dos nossos conteúdos internos na nossa consciência acessível. 90% dessa experiência toda de várias gerações estão submersas nas nossas águas profundas, estão no nosso inconsciente. A gente normalmente não acessa. Então, para acessar, você tem que mergulhar muito nessas águas profundas. Existem vários caminhos para fazer isso, tá, gente? Então, isso daria uma outra live. Mas, assim, vocês vão mergulhar nessas águas e ir acessando. Uma outra maneira de acessar esse inconsciente, nosso corpo. Nosso corpo é o nosso inconsciente. Enquanto a nossa mente apaga muitas experiências de trauma, de dor, de humilhação, o nosso corpo não esquece. Então, o nosso corpo é um grande canal de contato com esse inconsciente pessoal e ancestral. E coletivo também. Então, é muita coisa submersa aí nessas águas. Então, qual era a pergunta mesmo? Ah, tá. Sobre filhos adotivos. Então, assim, todos nós, sem exceção, somos filhos desse inconsciente profundo que vem do homem, né, que traz o espermatozoide, e da mulher que traz o óvulo. É só disso que a constelação está falando. Então, assim, a gente vem desse pacotão de memórias, de muitas experiências. Porém, se esse homem, essa mulher gerou um novo ser através de um encontro, independentemente do que eles são, do que eles fazem, do que eles pensam, eles geraram um novo ser. E esse ser foi criado por outras pessoas, que não foi nem esse homem, nem essa mulher. Ok, essas outras pessoas vão fazer parte do sistema desse novo ser. Vão fazer parte das crenças, vão trazer novos conteúdos. Mas esse novo ser continua sendo fruto deste homem que contribuiu com o espermatozoide e todo o inconsciente das gerações passadas dele, e continua sendo filho desta mulher que contribuiu não só com o óvulo, como a morada no ventre dela por muitos meses. E essa pessoa acessou, essa pessoa carregará todas essas experiências de muitas gerações. Aí essa pessoa que é fruto desse encontro divino e sagrado que gerou ela, que deu a oportunidade dela estar aqui na vida, essa pessoa vai acessar outros conteúdos. Que aí esses outros conteúdos vão ser dos pais, das mães adotivas, dos amigos, das amigas, dos irmãos, dos mestres, dos professores, dos colegas, de tudo. Do coletivo, da sociedade, da cultura. Mas o pai e a mãe estão lá, não tem como tirar. Então, é isso que a constelação nos fala. É simples, é só isso. Assim, não tem nenhum julgamento moral de valores disso e daquilo. A constelação fala da vida e os seus conteúdos experienciais. Como esses conteúdos experienciais nos marcaram positiva ou negativamente, e como transformar o que é negativo, enfraquecedor e aprisionante na nossa vida. Só isso, viu, Ingraine? É que às vezes, né, a gente no nosso desejo de
analisar e trazer para uma moral e condenar e isso e aquilo, a gente faz uma bagunça, né? A gente entra num labirinto e acaba não compreendendo. Mas a visão sistêmica das constelações, ela olha só para os fatos e a dimensão profunda de todas as experiências, né? O que fica marcado no nosso coração, no nosso corpo e na nossa alma. Então, assim, essa multidimensionalidade do ser. Ah, gratidão também, viu, Lu? Olha, gente, acho que eu li tudo. Ah, tá, isso aqui eu já li. Já li. Ah, isso aqui é bem importante, não tinha lido essa. Porque me sinto tão culpada por estar evoluindo enquanto a minha família toda está estagnada. Sou egoísta? Então, a culpa, vamos lá, eu vou responder isso e a gente encerra, tá, gente? A culpa é um egoísmo, mas é um egoísmo inconsciente. Por que é um egoísmo? Eu acho que a pessoa aí perguntou se é egoísta por não olhar para a família, que é o que geralmente a gente pensa, né? Ah, se eu não olho para a família, se eu não fico lá atrás sem evoluir junto com a família, eu sou egoísta. É o pensamento mais comum, né? É o que a gente tem acreditado até hoje. Porém, se a vida me pede para eu dar um passo além, se toda a família humana espera que eu dê um novo passo, que eu evolua, que eu dê a minha contribuição, se a natureza, se Deus clama para que eu faça algo novo, para que eu evolua e eu não faço isso para ficar lá atrás com quem não quer evoluir, isso é egoísmo ou isso é serviço a Deus? Eu deixo aqui essa pergunta. Quem fica lá atrás com quem não quer evoluir, com quem quer ficar na zona de conforto, está sendo egoísta ou não? Porque é isso, né? A culpa, todo esse peso da culpa, né, das sombras da natureza humana, travam a gente, não deixa a gente evoluir, não deixa a gente dar um novo passo. Vive nessa dimensão do sofrimento, nessa densidade dessa vibração de sofrimento, de angústia. Gente, tem um monte de gente pensando em tirar a própria vida. E tá muito sério isso. Assim, é incrível, assim, eu tenho buscado muito foco para me manter na luz mesmo e poder apontar esse caminho para muita gente que pensa em tirar a vida nesse momento. Porque tá preso nessa densidade do passado, do que realmente precisa morrer. Então, quem é menos egoísta? Quem é que está mais a serviço de Deus? Quem fica lá enterrado nesse mar de sofrimento ou quem dá um novo passo em direção à luz, em direção à felicidade, em direção à alegria de viver, em direção a um novo paradigma que se percebe ocupando o seu lugar, florescendo os seus dons a favor da vida? Quem é que está sendo mais generoso e mais alinhado com Deus? Quem fica lá atrás ou quem dá o novo passo? É isso, basicamente. Eu deixo com vocês essa pergunta, essa resposta, porque eu tenho certeza que vocês são capazes de perceber isso. Então, assim, ficar no inferno conhecido de milênios já da família humana é o mais fácil. A pessoa não dá um novo passo. Fica ali preso num sentimento de fidelidade. Então, vou dizer só isso que é uma boa chave para você sair desse lugar. Então, assim, essa fidelidade foi desenvolvida durante milênios, né? Onde a gente acredita que viver a mesma infelicidade dos pais e dos avós, viver o mesmo fracasso, viver as mesmas doenças, traz um sentimento de pertencimento. É como se eu vivo esses padrões enfraquecedores, aprisionantes, sofridos que meus pais, avós e bisavós viveram, eu estou sendo fiel a eles. Essa foi a crença desenvolvida e fortalecida nesses milhares de anos, né? Vou fazer igual porque assim eu estou honrando meus pais e meus avós. E a pessoa repete
mesmo que não queira, mesmo que condene a vida dos pais, quando se pega, já está fazendo igual, já está casando com uma pessoa parecida com o pai ou com a mãe, já está tendo ou não tendo filhos por causa do pai e da mãe, já está perdendo filhos, está casando na mesma data, está tendo a mesma quantidade de filhos, está repetindo o mesmo padrão de fracasso ou de doença. Quando a pessoa se pega, o inconsciente já capturou ela e ela já está fazendo igual. Então, qual é a saída? Que é a grande porta de libertação que a constelação nos traz. É a gente reconhecer tudo isso que já aconteceu várias vezes, repetidas vezes, e a gente reconhece, não julga, respeita todas as escolhas do passado e se libera. E diz, agora eu me libero para fazer diferente. Eu vou honrar toda a ancestralidade dando um novo passo. Que é isso que a vida espera da gente, que Deus espera da gente. Que a gente dê um novo passo. Então essa é a verdadeira honraria à nossa ancestralidade. Soltar tudo que passou, todas as culpas, todos os medos e dar um novo passo. Mas isso exige coragem e consciência. Coragem, consciência e amor. É tudo a mesma coisa, tá, gente? Assim, eu vejo hoje essas três faces de um mesmo aspecto, de uma mesma energia, que é o que nos impulsiona para frente, para a evolução. Coragem, consciência e amor. É o tripé, é a Santíssima Trindade. Então, é isso. É a chave que eu dou para vocês, assim. A chave que eu recebi, que agora eu passo adiante. Tá bom? Que maravilha, né, gente? Como a gente tem recebido chaves. Amém, né? J. Paul. Temos recebido chaves poderosíssimas. E aí só não segura essa chave e abre a porta da prisão quem não quer, tá bom? Então é isso. Então hoje é quarta-feira, eu tô fazendo a live de terça e quinta hoje. Amanhã eu vou estar aqui em Porto Alegre no encontro presencial de constelação o dia inteiro. Então não terá live amanhã. Semana que vem eu vou estar a semana toda num retiro, mas eu pretendo fazer lives de lá, tá bom? João Paulo, é mesmo. J. Paul é João Paulo. Eu esqueço, me desculpa. Agora que descobri que você faz a constelação familiar, virei ainda mais fã de você. Vou assistir sempre porque nos ajuda demais uma palavra assim, pois muitas vezes precisamos ouvir. Mirlene, né? Ajuda mesmo, Mirlene, porque assim é um novo conhecimento, né? É uma nova maneira de ver o mundo e de se ver que é libertadora mesmo. É por isso que eu compartilho. Porque eu sei que muitas vezes só de escutar a pessoa começa a observar na própria família, sabe? Começa ela própria a fazer uma constelação na prática. Então, assim, para quem quiser, tem lives aqui que eu falei sobre as leis do amor, as ordens do amor. Tem esse grupo de estudo que eu vou começar no final de abril. Então, quem quiser me manda direct. E tem as lives semanais. Então, estou aqui transbordando tudo que eu recebo de muitas formas, assim, com muita gratidão realmente por estar nesse caminho de luz, de consciência, de amor, viu? Beijo para todes. Vamos ver se esse todes vai ficar, né, na nossa língua. Mas é isso. Beijo, amores. Muito, muito, muito obrigada pela companhia. Tenho certeza que tudo que eu falo aqui tem a ver com o que cada um de vocês aí do outro lado precisa. Ó, quase 50 pessoas aqui na live. Eu agradeço muito, viu? E tem a ver com as pessoas que também vão chegar depois. Chegou agora, né, Tati? Nossa, foi muito boa essa live, assim. O inconsciente coletivo desse grupo trouxe muitos insights. Depois assista, tá? Sim, é verdade. Tantas vezes precisei de uma palavra das pessoas ao meu redor e não tive. Mas essas palavras, essas respostas estão dentro da gente também, tá, amores? Como eu falei, né? Nós somos canais de recepção de uma inteligência maior. Então é só a gente mexer aí no nosso dial e entrar em frequência com outras inteligências, né? Com inteligências libertadoras e não aprisionantes.
Beijo, amores. Muito obrigada pela companhia. Bom dia!